Todos encontraram, vamos dizer amém. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao versículo 40. Repetindo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao 40, diz assim então a palavra de Deus: Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Vamos orar. Deus poderoso, Pai celeste, aqui estamos, Senhor, reunidos como povo de Deus, sedentos, famintos de ouvir a Tua voz, de nos alimentarmos da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã. Ó Deus, abençoa a minha garganta, tem misericórdia de mim e de todos nós que aqui estamos, que possamos juntos aprendermos mais e mais do Senhor. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nós lemos o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao 40. O título desta mensagem é As Cicatrizes de Cristo. Todos nós temos cicatrizes, sejam elas físicas ou emocionais. Todos carregamos marcas de nosso passado, feridas, traumas, machucados, cicatrizes. Todos, sem exceção, temos as nossas cicatrizes. A grande questão que se coloca para nós é: o que fazemos com elas? Como lidamos com as nossas cicatrizes? As negamos? As escondemos? As camuflamos? As maquiamos? O que fazemos diante de nossas cicatrizes? Há uma enorme tendência na natureza humana da chamada autocomiseração. Quando nos fechamos, nos enclausuramos, ficamos como que a lamber as nossas feridas, naquilo que se convencionou chamar de síndrome do coitadinho. Mas a pergunta que não quer calar continua: o que fazemos com as nossas cicatrizes, sejam elas físicas ou ainda emocionais? Nesse texto do Evangelho de Lucas, vemos Jesus ressuscitado apresentando aos seus discípulos as suas cicatrizes. Mas é interessante notar que Jesus estava já no corpo glorificado, portanto ele poderia ter dispensado as suas cicatrizes. Ele poderia já no corpo glorioso ter deixado para trás as suas cicatrizes. No entanto, Jesus ressuscita, apresenta-se aos seus discípulos, aos seus apóstolos, com o corpo glorificado, mas mesmo assim ele manteve as suas cicatrizes. Daí a grande questão que se coloca é: por que razão Jesus apresenta as suas cicatrizes? Por que razão Jesus mantém as suas cicatrizes mesmo com o corpo ressurreto? Daí, meus amados irmãos, nós queremos pensar sobre isso, a cicatriz de Cristo, e como a cicatriz do Senhor tem toda uma lição para as nossas vidas, como nós podemos aprender não somente acerca da cicatriz de Jesus, mas também acerca das nossas cicatrizes. Daí a pergunta que se coloca para iniciar a nossa reflexão é: por que Jesus manteve as suas cicatrizes mesmo ressurreto e com o corpo glorioso? E aí a primeira resposta e reflexão a essa pergunta é: Jesus queria provar de forma categórica que ele era a mesma pessoa. O Senhor Jesus, mesmo ressuscitado com o corpo glorificado, decidiu manter as suas cicatrizes para provar aos seus discípulos que ele era o mesmo Jesus que convivera com os
apóstolos. Para isso, ele apresenta as suas mãos e os seus pés com as cicatrizes dos pregos da cruz. Não poderia ser de outro modo, pois os discípulos não reconheceriam se o Senhor se apresentasse na completude da sua glória. A Bíblia diz que no primeiro momento, após ressuscitar, nem mesmo Maria Madalena, que fazia parte do círculo íntimo de Jesus, o reconheceu e o confundira com o jardineiro. De igual modo, os discípulos no caminho de Emaús, dentre eles Cleófas, confundiram Jesus, mesmo Jesus estando ao lado deles, eles não o reconheceram. Imaginemos, meus amados, o Senhor se apresentando aos seus discípulos no Monte da Transfiguração, quando diz a Bíblia Sagrada que o seu rosto e as suas vestes reluziam tal qual o brilho do sol. Mas imaginemos Jesus se apresentando aos seus apóstolos ressurreto com uma visão que João Evangelista teve no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 13 a 16, o livro do Apocalipse. O evangelista João descreve a figura de Jesus, e ele diz assim: no meio dos candeeiros eu vi um homem semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Veja então que essa descrição que João Evangelista faz aqui no Apocalipse da pessoa de Jesus, já glorificado, já na glória, já diante do trono de Deus, é uma visão tão enorme, tão grandiosa, tão gloriosa, que é difícil imaginar como esse Jesus ressurreto se apresenta aos seus discípulos e não pode ser reconhecido por eles, porque ele não se apresenta aqui como João no livro de Apocalipse, mas ele se apresenta como um corpo glorificado, mas mesmo assim ele mantém as suas cicatrizes. Ele mantém as cicatrizes das mãos, ele mantém as cicatrizes dos pés. Do lado do texto do Evangelho de João, diz que ele inclusive pede a Tomé que apalpe o lado, porque foi onde a espada do soldado o feriu. Mas, amados irmãos, sinceramente a terra não ia suportar tamanha glória e esplendor se o Cristo ressurreto apresentasse-se aos seus discípulos com toda a sua glória, com toda a sua majestade, com todo o seu esplendor. Sabiamente o Senhor se apresenta com o corpo ressurreto, mas prova a sua ressurreição, prova a sua vitória, prova a sua morte, mostrando aos seus discípulos que era sim o mesmo Jesus que fora crucificado, que era sim o mesmo Jesus que morrera na cruz. Portanto, apresenta aos seus discípulos os pregos, apresenta aos seus discípulos os furos, as cicatrizes, as feridas com que lhe feriram. Daí, meus amados irmãos, a primeira questão que se coloca para nós como resposta a essa pergunta e como lição para nós acerca de Jesus ressuscitado apresentando as suas cicatrizes, é porque Jesus queria provar de forma categórica que era ele a mesma pessoa que morrera na cruz. Se ele se apresentasse com toda a sua glória, se ele dispensasse, como poderia, as suas cicatrizes, os homens, os seus discípulos, as pessoas que estiveram com ele, não o reconheceriam, como de fato não reconheceram, no primeiro momento, Maria Madalena, os discípulos do caminho de Emaús e até Pedro e João. Portanto, meus irmãos, Jesus queria provar e provou de forma categórica, apresentando as suas cicatrizes, que era o mesmo Jesus que fora crucificado. Amém? É interessante que Jesus apresenta-se com as suas cicatrizes, e
Há uma história muito interessante, foi até transformada em música, e que revela para nós muito bem como as cicatrizes de Jesus nas suas mãos, nos seus pés, têm todo o significado para todo crente, para todo discípulo, provando que Jesus de fato ressuscitou, de fato passou pela cruz, de fato morreu e ressuscitou. Eu já tive a oportunidade de batizar muitas pessoas de idade, mas essa história é muito interessante, porque conta-se que uma senhora já de idade, já meio cega e meio surda, se converteu a Cristo, tornou-se cristã, mas somente ela era uma crente na sua casa. Os seus filhos, seu marido já tinha falecido, seus filhos todos não eram crentes, somente ela era crente em Jesus. Mas ela já era de idade avançada e logo enfermou para passar para o Senhor, para realmente descansar em Cristo. E quando ela enfermou, e a enfermidade era para a sua morte, ela foi internada pelos seus discípulos no hospital, e os seus filhos então resolveram, que não eram crentes, resolveram chamar um padre para conversar com ela, para dar a extrema-unção, para dar o perdão dos pecados. E a velhinha, que já não enxergava muito, que já não ouvia, estava lá no seu leito de hospital, quando os filhos então se apresentaram para ela e disseram: mamãe, nós trouxemos aqui um homem que pode perdoar os seus pecados. Nós trouxemos aqui um homem que vai lhe dar a bênção da sua morte e que vai perdoar os seus pecados. Portanto, nós queremos instigar a senhora a confessar os seus pecados a este homem, porque ele de fato vai perdoar os seus pecados. Diz que aquela velhinha, naquela hora meio surda, meio sem enxergar, alegrou-se com a fala dos seus filhos e disse: olha, que bom esse homem, Jesus chegou aqui, vai perdoar os meus pecados, mande que ele se aproxime, porque eu quero tocar as suas mãos. Qual foi a decepção daquela senhora ao tocar as mãos do padre, verificar que as suas mãos não eram furadas? E ela então disse para os seus filhos: eu estou sendo enganada, porque o único homem que pode perdoar os meus pecados tem as suas mãos furadas. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Jesus queria provar de forma categórica que era a mesma pessoa, porque tinha as suas mãos furadas. Amém, irmãos? Mas aí está uma segunda questão. Eu soltei aqui um pouquinho o clareio lá em cá, por isso que os irmãos estão vendo ele se soltar um pouco. A segunda questão que podemos colocar uma reflexão para responder a pergunta: por que Jesus manteve as suas cicatrizes mesmo com o corpo glorificado e ressurreto? E aí a questão as cicatrizes de Cristo eram ornamentos de amor e troféus da vitória. Amém? O Senhor Jesus, ao se apresentar aos seus discípulos com as suas cicatrizes, estava como que lhes mostrando seus ornamentos de amor. Ele os amou e nos amou até o fim, e as cicatrizes provavam isso. A Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Não há palavras para explicar, muito menos para compreender este tão grande amor de Jesus para conosco. Por isso, as suas cicatrizes em suas mãos e em seus pés do lado materializam de forma inefável o amor de Deus em Cristo para com a raça humana. Por isso, Jesus apresenta as suas cicatrizes como ornamento do seu sublime e excelso amor. Sublime e excelso amor por mim, por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, amados? É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá na primeira epístola, no capítulo 6, versículo 20, que nós fomos resgatados por um alto preço. Nós fomos resgatados, nós fomos comprados por um alto preço.
a morte de Jesus. E as suas cicatrizes em suas mãos, em seus pés, provam de forma categórica e ornamentam o seu amor por nós, mostrando que de fato Ele morreu na cruz por amor. Ele morreu na cruz do Calvário, provando o seu amor por mim, por você. Esse excelso amor, na linguagem de Brennan Manning, famoso escritor evangélico, esse furioso amor de Deus, esse enérgico, esse tresloucado amor de Deus, que foi à cruz do Calvário para morrer por alguém que não merecia, eu e você. Você pode dizer amém? Queridos, além disso, as cicatrizes de Jesus não somente revelam o seu ornamento de amor, mas também são troféus da vitória. Sim, meus amados, porque a morte de Cristo na cruz foi a vitória do perdão e da graça de Deus para a humanidade. Ele ressuscitou e preservou suas cicatrizes para provar que passou pela morte, mas esta não pôde detê-lo. Ele venceu a morte e as suas cicatrizes simbolizam sua vitória, como sendo troféus de um vitorioso. Jesus, o único Deus que possui cicatrizes. Há uma profecia no livro de Zacarias, que você pode abrir também comigo. Zacarias, no capítulo 13, diz assim a palavra de Deus. Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus foi ferido, ele foi moído, ele foi trespassado, ele foi flagelado, ele foi trespassado por conta do meu e do seu pecado. Mas Jesus, com isso, a Bíblia diz que ele se identifica conosco como sumo sacerdote, porque ele sabe o que é sofrer, porque ele tem cicatrizes, porque ele experimentou o sofrimento, porque ele experimentou a dor, porque ele experimentou a traição. Há um poeta famoso na Segunda Guerra Mundial, Edward Shillito, que fez uma poesia famosíssima chamada Jesus das Cicatrizes. E há então um trecho dessa poesia que trago aqui para você, para a nossa reflexão. Diz assim, abre aspas: nossas feridas só o Deus homem revelado na Bíblia conhece, porque que outro Deus possui feridas além de ti? Buda, os budistas vão se surpreender no céu ou no inferno, na eternidade, porque Buda não tem feridas. Os islâmicos vão se surpreender na eternidade, porque Maomé ou Alá não tem feridas. Os espíritas vão se surpreender, porque Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, não tem feridas. Os hindus vão se surpreender, porque Krishna, o Deus hindu, na eternidade, eles verificarão que Krishna não tem feridas. Mas nós, cristãos, discípulos, seguidores de Jesus, temos a plena convicção de que o nosso Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, é o único Deus que possui feridas. E a Bíblia Sagrada diz, lá em Hebreus no capítulo 4, ele como sumo sacerdote, sabe o que é sofrer e pode se compadecer de todos quantos sofrem, porque ele sofreu, ele tem feridas. Amém? Mas a última questão que podemos levantar nesse texto sobre a cicatriz de Cristo é uma questão até mesmo mais reflexiva para nós. É que o vencedor não se envergonha das cicatrizes da guerra. Por último, nós podemos entender que o Senhor Jesus não se envergonhou de suas cicatrizes,
pois ele venceu a guerra. Houve na cruz do Calvário uma verdadeira guerra da morte e do inferno para deter o Senhor da vida no mundo dos mortos. Porém, Jesus ressuscita e apresenta suas cicatrizes. Ele foi ferido, ele foi moído, ele foi castigado, mas venceu. Jesus é vitorioso, Jesus é vencedor. Aqui temos então, amados, uma aplicação pessoal, pois nós, todos nós, não devemos nos envergonhar de nossas cicatrizes. Afinal, elas estão em nosso corpo ou na alma para provar que também nós vencemos, que também nós ressuscitamos das situações adversas, dos traumas, das dificuldades, das traições, dos problemas, do pecado. Eu e você, nós podemos dizer, temos cicatrizes e não vamos nos envergonhar delas, porque nós também vencemos. Amém, amados? Nós chegamos até aqui, mesmo que feridos, mesmo que machucados, mesmo que cicatrizados, mesmo que traumatizados, mas com a graça do Senhor, nosso Deus, nós podemos afirmar: nós ressuscitamos, nós vencemos estes problemas, nós vencemos essas dificuldades, e as nossas cicatrizes, antes de serem motivo de vergonha, são marcas de guerra que travamos e vencemos em o nome do Senhor. Amém, amados? Romanos 8,37 diz: porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu não sei qual é a cicatriz que está no teu corpo, na tua alma. Eu não sei qual é a ferida que está diante do seu corpo, na sua pele, ou está diante da sua alma. Mas eu sei que o fato de você chegar até aqui, você pode de fato declarar: até aqui me ajudou o Senhor. Eu venci, e essa cicatriz, seja física, seja emocional, são marcas da guerra que eu travei com o Senhor, e que eu fui vencedor pela graça de Deus. Amém, amados? Nossas cicatrizes ampliam nosso conhecimento a respeito do caráter de Deus, fortalecem nossa fé, amadurecem nosso caráter, purificam nossa alma, clareiam nossa visão, inflamam nossas paixões e amolecem o nosso coração. Meu querido, minha querida, eu não sei qual é a ferida que está no seu corpo ou na sua alma, mas nesta manhã eu vim dizer, em o nome de Jesus, você não deve se envergonhar das suas cicatrizes, assim como Jesus apresentou as suas cicatrizes de pés e de mãos aos seus discípulos, porque venceu a guerra da morte e do inferno. De igual modo, eu, hoje, você, nós podemos apresentar as nossas cicatrizes e não se envergonhar dela, porque nós vencemos em o nome do Senhor. Amém, amados? Há um exemplo muito bonito na história do cristianismo de Johnny Erackson Tada. Foi até motivo de um filme. Há um filme com o nome Johnny, já passou até no SBT, mas tem na internet para quem quiser assistir. Johnny, em 1967, era uma jovem de 19 anos que foi tomar banho num rio com os seus familiares, e ao adentrar no rio, ao pular para dentro do rio, ela teve o seu pescoço quebrado, sua coluna fraturada, de tal modo que ela ficou tetraplégica. E ao ficar tetraplégica, foi para o hospital, depois para casa. Ela ainda não era totalmente cristã, ela tinha sido criada, tinha uma formação religiosa, mas ela não tinha tido um encontro pessoal com o Senhor. Mas foi ali, na sua cadeira de rodas, foi ali, tetraplégica, que ela entendeu que Cristo também teve um momento onde estava pregado na cruz, e que não podia movimentar nem os seus braços, nem as suas pernas, tal qual um tetraplégico. E ela então entendeu que Cristo a amava, que Cristo a perdoava, e que aquela
situação, como diz Romanos 8, 28, diz: pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. De tal modo que Johnny Erackson Tada hoje é uma pregadora do Evangelho, mesmo em cadeira de rodas, mas ela anuncia que de fato aquela situação e que todas as coisas, aquela ferida, seja física ou emocional, que lhe ocasionou ao fato de ela estar hoje presa a uma cadeira de rodas, lhe trouxe o benefício de conhecer ao Senhor, de ter intimidade com Deus, de conhecer o seu Salvador, de tal modo que ela declarou um artigo famoso na internet: ó bendita e severa professora que é e que foi a minha cadeira de rodas. Meus irmãos, cicatrizes para o vencedor não devem ser motivo de vergonha, mas são cicatrizes da guerra, que podemos expor, que podemos manifestar, porque de fato nós vencemos no Senhor, porque de fato somos em Cristo mais do que vencedores. Amém? Podemos então concluir esta reflexão, entendendo que há muitas e ricas e preciosas lições nas cicatrizes de Cristo. O Senhor apresentou as suas cicatrizes, pois queria provar de forma categórica que era o mesmo Jesus da cruz do Calvário. O Senhor também mostrou as suas cicatrizes como ornamentos de amor e troféus de vitória. Por último, vimos que o vencedor não deve se envergonhar de suas cicatrizes de guerra. Podemos então terminar esta reflexão nos apropriando de uma promessa bíblica que se encontra em Jeremias capítulo 30, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus, é uma promessa de Deus para mim, para você: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, diz o Senhor, porque chamo a você Sião de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã de domingo, dia 2 de junho, nesta manhã, apresente as suas cicatrizes diante de Deus, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, porque o Senhor promete na sua palavra: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Eu não sei qual é a sua ferida, eu não sei qual é a sua cicatriz, eu não sei qual é o problema, qual é o trauma, qual é a dificuldade, mas eu sei que nós estamos na presença de um Deus, Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sabe, o Deus que deseja nessa noite, nesta manhã, derramar o bálsamo de Gileade sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Temos cicatrizes, temos feridas, temos traumas, temos dificuldades, temos lembranças, ó Deus, mas todas as colocamos diante do Senhor, porque Jesus, ressurreto dentre os mortos, manteve as suas cicatrizes, mesmo com o corpo glorioso, porque Ele não se envergonhou daquilo que passou, daquilo que venceu, da cruz onde enfrentou a morte e o inferno. Ó Deus bendito, nós te rogamos, Senhor, que nesta manhã haja aqui entre nós bálsamo de Gileade, que cure as feridas, ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos, ó Deus, viver cada vez mais na Tua presença, sarados, transformados, salvos, em nome de Jesus. Assim oramos, Deus. Amém. Estende louvor.
Esse é o momento da gente refletir sobre a morte de Jesus, né? Não para nós ficarmos tristes, mas para sabermos o quanto e como nos conscientizarmos do quanto ele sofreu, para que hoje nós estivéssemos aqui. Amém? Você possa meditar na letra dessa música. É a música que mexe muito comigo. Os olhos meus